Seja homem. Capítulo 3. Decida. É raro, no contexto atual e cultural em que vivemos, encontrar homens decididos, com hombridade, que não ficam alheios aos eventos que acontecem ao seu redor. Mais do que nunca, percebemos a necessidade de homens que tomem decisões e assumam suas responsabilidades, pois quando isso não acontece, as consequências da omissão ou do desgoverno são perceptíveis e, às vezes, irreparáveis. O lugar da decisão nunca foi um lugar fácil, mas é um lugar necessário, pois espera-se daquele que está numa posição de governo, em qualquer esfera da sociedade, a tomada de decisões concernentes à posição ocupada por ele. Então, ainda que a tomada de decisão não seja um lugar fácil, é um lugar para o qual precisamos estar preparados. Por isso, precisamos ser homens de verdade, homens que decidem, não homens Nutella, conforme a expressão muito usada atualmente. Podemos concluir que é nossa responsabilidade e de quem está no governo, em qualquer esfera de governo, seja em casa, organizações, empresas ou poder público, tomar decisões, pois a posição de governo traz consigo a responsabilidade de decidir. Não significa que todas as decisões serão corretas, pois errar é um risco para aquele que decide. Quando aplicamos alguns princípios de Deus ou decidimos conforme seus apontamentos para nós, a chance de errarmos nas decisões que tomamos é menor. E quando falamos sobre decisão, podemos extrair alguns apontamentos de Gênesis 4. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4, 3 ao 7. Podemos perceber que o texto não menciona a qualidade da oferta de Caim e Abel, mas que Caim ofertou algo para Deus, enquanto Abel ofertou as primícias de algo. Muitos questionam a diferença da oferta dos dois irmãos, não compreendendo por que Deus rejeitou a oferta de Caim, mas aceitou aquilo que Abel ofereceu. Várias ideias e reflexões surgem desse contexto. Em nenhum momento a Bíblia diz que a oferta de Caim foi ruim, mas sim que Abel ofereceu as primícias daquilo que ofertou ao Senhor. Ou seja, sua oferta tinha uma conotação de prioridade. Ele priorizou a Deus. É como se, ao dedicar o nosso tempo ao Senhor, uns oferecessem as primeiras horas, o primeiro período da manhã, enquanto outros ofertam o final do dia, minutos sem qualidade, cheios de exaustão. Em outras palavras, dedicam para Deus aquilo que sobrou do seu tempo. O segundo aspecto importante do texto é que Deus aceitou Abel e se agradou daquilo que ele ofereceu. Ou seja, antes de receber a nossa oferta, Deus nos recebe antes de receber qualquer coisa que possamos oferecer, seja o nosso tempo, nosso recurso, nossa música, ou o Senhor atenta primeiro para o nosso coração, pois o coração vem antes da mão. Aquilo que somos procede àquilo que fazemos. Não adianta ser ministro da palavra ou realizar grandes feitos para Deus, quando aquilo que somos não agrada o seu coração. O fazer humano não tem validade alguma quando aquilo que fazemos é de Deus, mas aquilo que somos não é. Muitos vivem essa dicotomia de vida. Na igreja, vivem de uma forma, mas fora dela vivem de uma maneira completamente diferente. Precisamos estar cientes que, de tudo o que possamos oferecer para o Senhor, Ele deseja nos ter primeiro. Certa vez, um pregador disse que não existe nenhum centímetro em nossa vida que Deus não diga é meu. Ele não deseja 99% de nós, pois o céu não veio pela metade. Deus deu seu único filho e entregou seu tudo por amor a nós. Quando o Pai entregou Jesus para nos salvar, provou seu amor e nos mostrou o valor que temos para ele. Quando o obedecemos, mostramos o valor que ele tem para nós, pois a nossa postura em relação ao Senhor revela o valor que atribuímos a ele. Abel é citado como profeta, por ter profetizado para as gerações futuras por meio do exemplo que deixou, por ter sido um modelo, um exemplo para seguirmos e imitarmos. Em Hebreus 13, 7, a Bíblia diz que devemos observar não apenas o caminho dos nossos líderes, mas o final das suas vidas, o legado que eles deixaram, pois começar bem é fácil, mas terminar bem exige o esforço e a diligência de toda a vida. O texto diz que Deus, ao falar com Caim, disse: Caso você tivesse procedido bem, não seria aceito? O Senhor começa a dialogar com ele sobre a real conotação da sua oferta. Pois se Caim tivesse priorizado a Deus, consultado ao Senhor para tomar suas decisões, certamente teria sido aceito como seu irmão foi. O grande problema de Caim é que, em vez de se arrepender, de reconhecer seu erro e se redimir, ele olhou para a oferta e para o resultado de Abel, entrando na armadilha da comparação. Ele não pensou em consertar, em ajustar suas prioridades, em agir de maneira aceitável ao Senhor. Ao contrário, comparou a sua vida, oferta e seus resultados com os de Abel, e ao cair na armadilha da comparação, a competição foi instaurada. E competição sempre gera sentimentos malignos.
Deus não nos criou para competição, não nos chamou para competirmos com os outros, mas para andarmos com Ele, pois somos únicos. Deus precisa ser prioridade em nossa vida. Quando o priorizamos, vivemos em seu temor, que é o princípio da sabedoria. Quando andamos no temor do Senhor, vivemos para agradar a Ele, não as pessoas. É interessante que Deus questionou a razão da fúria de Caim. Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ou seja, quando procedemos bem, somos aceitos pelo Senhor. Mas quando procedemos mal, o pecado e o diabo estão à porta. Nosso movimento abre ou fecha portas. A diferença é que ao procedermos bem, fechamos as portas para o inimigo, e ao procedermos mal, abrimos as portas para ele. É semelhante ao mecanismo de algumas portas automáticas. Conforme andamos, elas se abrem. Não se abrem até que percebam algum movimento nosso, mas ao nos aproximarmos delas, o movimento faz que elas se abram diante de nós. Quando andamos nos princípios do Senhor, de acordo com a sua vontade, em caminhos de perdão e reconciliação, portas de Deus se abrem. Ao proceder na contramão da vontade dele, também abrimos portas, e o diabo, que está à espreita, encontra a brecha que precisa para nos atacar. A Bíblia diz que é assim que o inimigo trabalha, andando ao nosso derredor como leão, rugindo, buscando a oportunidade perfeita para nos devorar. Ele está sempre à espreita, e basta darmos uma brecha, procedermos mal, darmos espaço e lugares para sentimentos que alimentam demônios, para sermos presas fáceis a ele. Alguns sentimentos alimentam demônios, pois espíritos maus se alimentam de sujeira. O sentimento que Caim abrigou abriu portas para demônios agirem e influenciarem seu comportamento. Sempre que deixamos a sujeira em nossa casa, em apenas alguns dias, as moscas serão atraídas. E não adianta espantar as moscas, precisamos remover o lixo e a sujeira acumulada. Como maridos e pais, enquanto cristãos, o nosso procedimento, a nossa forma de viver, as nossas práticas diárias nos protegerão ou condenarão, pois é a lei da semeadura. Caim ficou tão irado que o seu semblante mudou. A ira que ele sentiu foi tão intensa que ele assumiu uma aparência maligna. Em outras palavras, ficou endemoniado. Ele ficou transtornado, com cara de tribulação. Resumindo, o inimigo estava à porta e quando Caim ficou irado, Satanás entrou. Caim não avaliou a si mesmo, não reconheceu seu erro. Ao entrar no caminho da comparação, a competição deu luz ao sentimento de vingança e assim o inimigo tomou as rédeas do seu comportamento. Caim desejou destruir aquele que procedeu bem, porque agiu melhor que ele, ou seja, um sentimento diabólico cuja motivação era destruir o irmão que havia sido aprovado. Percebemos que primeiro o inimigo entrou na mente e em seguida começou a trabalhar no coração, pois tudo que acessa a nossa mente desce ao nosso coração, e do nosso coração alcança e move as nossas mãos. Todo pensamento resulta em um sentimento, e todo sentimento resultará em uma ação. Tudo começa em nossa mente. Ela é o primeiro alvo do inimigo, pois a Bíblia fala em Provérbios que como pensamos ou imaginamos, assim somos. Tudo o que sentimos reflete em nossas atitudes, e a soma das nossas ações define quem somos. Caim pensou de forma errada, permitiu um sentimento maligno em seu coração, e esse sentimento resultou em uma atitude: matar o seu próprio irmão. No diálogo de Deus com Caim, não existia nenhuma decisão cabal. Caim percebeu o ambiente, mas sua conversa com o Senhor não abriu seus olhos. Ele teve a oportunidade de compreender a razão de sua oferta não ter sido aceita, a chance de escolher proceder bem, mas não compreendeu o alerta do Pai. Esse momento do diálogo dos dois deve trazer esperança ao nosso coração, pois significa que ao cairmos sempre existe uma oportunidade para nos levantarmos e procedermos diferentemente, agirmos bem e não abrirmos portas para o diabo. Sabemos que em Jesus somos uma nova criatura e nele temos uma nova natureza. Em Lucas 9, temos alguns versos interessantes e concernentes ao contexto que estamos abordando. Aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Lucas 9, 51 ao 53. Jesus, percebendo o ambiente e a proximidade do cumprimento da profecia, teve uma expressão de pessoa bem resolvida, uma expressão de alguém que estava dizendo: ninguém me tira do meu propósito. Essa é a expressão que devemos manifestar em nossos dias, uma expressão de quem sabe aonde está indo, um rosto que diz: mulher nenhuma me rouba da minha casa, da minha família, pecado nenhum me rouba dos meus filhos, nenhuma pandemia rouba minha fé. Caim mudou o semblante, tornou-se mau e caiu. Jesus assumiu a expressão eterna porque sabia aonde estava indo. Os dois compreenderam o ambiente, entenderam o caminho, mas um abriu as portas para o maligno, enquanto o outro fixou os olhos em Jerusalém. Na cruz, na eternidade, todos nós podemos decidir onde teremos o nosso final.
Não há pecado que vença um homem decidido a andar no temor do Senhor e a manter suas portas fechadas para o inimigo. Deus disse que manter o inimigo do lado de fora era responsabilidade de Caim, assim como também dominar o pecado que tentava dominá-lo, pois o salário do pecado é a morte. E para não termos esse salário acreditado em nossa conta, precisamos romper com todo contrato pecaminoso, deixando que o fogo do arrependimento queime toda a aliança pecaminosa na qual nos envolvemos. Sempre que nos posicionamos corretamente, o reino se posiciona a nosso favor. Não podemos permitir que o mundo amolde nossa vida de novo. Precisamos ter uma firme decisão de viver como filhos obedientes, que não se deixam mais vencer pelos maus desejos do passado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. 1 Pedro 1, 14 e 15. É nossa responsabilidade não deixar que o mundo nos influencie novamente. Não permitir que isso aconteça é algo que precisamos fazer por nós mesmos, pois nascemos para ser parecidos com Jesus, não moldados pelo mundo. Em Efésios 4, a Bíblia diz que fomos ensinados a nos despir do velho homem e renovar diariamente o nosso modo de pensar, revestindo-nos do novo homem que foi criado para ser semelhante a Deus. A mentira vai aparecer, o pecado sempre vai estar à porta, mas decidimos não dar lugar ao diabo. Em outras palavras, assim como Deus falou com Caim, diz para nós: decida. Precisamos decidir vencer, manter as portas fechadas para o pecado, abrir a porta do favor do céu para nós, para que assim vivamos os pensamentos que ele tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Para muitos, a realidade da batalha e decisão de viver revestido do novo homem pode ser difícil, e alguns consideram impossível, mas a palavra diz que não existe nenhuma tentação que não possamos suportar. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. A palavra nos garante que jamais seremos tentados além da nossa capacidade de resistir à tentação. Concluímos que tudo depende da firme decisão de não cedermos. Antes devemos buscar o escape provido pelo Senhor para não pecarmos. Todo aquele que está sendo tentado tem em si a força e a capacidade para decidir resistir. Cabe a nós vencer a tentação, os medos que rondam nosso coração todos os dias. Qual gigante costuma nos afrontar logo pela manhã? Precisamos crer que é possível vencer a tentação, andar acima dos medos e derrubar todos os gigantes. Tudo o que precisamos para vencer tentações e gigantes já está em nós, mas a decisão de vencer é nossa. É possível que alguns homens precisem decidir desistir das decisões erradas que estão em seus corações. Homens que estão decididos a abandonar a família, o ministério, tirar a própria vida. Decida agora desistir de todas as decisões erradas e diabólicas. Escolha viver os melhores dias reservados por Deus para você. Que o Espírito que estava sobre Jesus venha sobre nós, para que, assim como ele teve a firme decisão de seguir para Jerusalém, o lugar da promessa, possamos seguir para a nossa Jerusalém, para o nosso secreto com Deus, para a casa do Pai, para o nosso lar, para o lugar das promessas de Deus. Decida hoje não seguir o caminho de Caim, mas aprender com Jesus a prosseguir para Jerusalém. Não há pecado que vença um homem decidido a andar no temor do Senhor e a manter suas portas fechadas para o inimigo. Telmo Martinello. Amém.